Lorival Santana, como você avalia essa aproximação entre os dois? E sei que você tem apuração. Exato. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista americano, não existe uma data marcada para nenhuma reunião ainda. Existe uma forte intenção e, aliás, o presidente Lula reiterou o convite para o presidente Biden vir ao Brasil. Mas o que começou hoje, Raquel, foi um bromance entre o Biden e o Lula, e o Biden tem muito interesse nisso. Por quê? Em primeiro lugar, esses incêndios no Havaí, incêndios que aconteceram já na Califórnia, 2 estados governados pelos democratas, os incêndios que vieram do Canadá e afligiram o norte dos Estados Unidos recentemente, tudo isso são problemas para a administração Biden, que quer transformar isso em ativos políticos ao reforçar o seu argumento em favor das políticas ambientais, em favor do investimento brutal que o Biden, trilionário, 2 trilhões de dólares, que o Biden está fazendo em mudança, transição energética e outras medidas para enfrentar a mudança climática. E o Biden vê o Lula como um excelente parceiro disso, por causa das credenciais que o Lula só reforçou nos últimos meses, né? Ele já tem as credenciais lá da redução de 85% entre 2004 e 2012 do desmatamento da Amazônia, mas agora ele está conseguindo uma nova redução muito significativa, 34% no primeiro semestre, 41% no último mês. Então, o Biden encontrou 2 pontos, 2 ganchos para aproveitar essa parceria com o Lula. O primeiro é esse, ambiental, e o segundo é a questão trabalhista, justamente. Por quê? O que aconteceu? Qual é a avaliação do Partido Democrata? Eles perderam muitos votos entre os chamados colarinhos azuis, aqueles trabalhadores, operários, muitos deles sindicalizados, que se desiludiram com a globalização e com o NAFTA, que foi assinado pelo Clinton, embora fosse uma política bipartidária, mas, enfim, a culpa sobre os efeitos da globalização foi jogada nas costas dos democratas, e o Biden quer reverter isso. E o Lula tem esse outro capital político também, de representante verdadeiro dos trabalhadores, né? Assim, um trabalhador realmente, alguém que vem do chão de fábrica. E daí, então, essa ideia dessa iniciativa. Existe no entorno do presidente Biden a ideia de que a política externa ela tem de refletir estratégias internas, domésticas e eleitorais mesmo. Então, isso, o Jake Sullivan, por exemplo, nas reuniões fala sobre isso, que é o conselheiro de Segurança Nacional. Então, a minha apuração é de que o Biden, então, seguiu esse conselho do Jake Sullivan e está, então, trabalhando esses 2 temas com o Lula. E o que o Lula disse hoje? Lorival, deixa eu só te interromper um pouquinho. E o Lula tem interesse nesse bromance? Olha o que o Lula disse hoje, e isso é o readout, ou seja, agora eu parto para o open source, ou seja, o que o Planalto divulgou sobre a conversa. Olha essa aspa aqui do Lula, segundo o Planalto. É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores. Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos. E certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores. É ou não é um bromance isso, né? E o Biden disse, porque o Lula se solidarizou com o Biden por causa da maior catástrofe, que são os incêndios do Havaí, e falou, daí é importante levar a sério a questão da mudança climática e de os países desenvolvidos ajudarem, cumprirem os seus compromissos, né, de ajudar os países em desenvolvimento. E o Biden respondeu, concordo 100% com isso. Então, realmente foi uma conversa extremamente cordial, realmente afetiva entre os dois. O Biden lembrou que já destinou 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, né? Então, há aí um interesse mútuo, sim. Eu não tenho muita apuração do lado brasileiro da história, mas como um observador, eu acho que o presidente Lula também sentiu aqui na América do Sul, na cúpula da América do Sul, que a liderança dele foi prejudicada pela posição dele em relação à Ucrânia, uma posição um pouco de tentar criar uma equivalência entre Rússia e Ocidente, e de corresponsabilizar
para o Ocidente, e isso foi criticado, por exemplo, pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, que é uma liderança de esquerda. Então, provavelmente, isso não é uma apuração, é uma leitura. Talvez o presidente Lula tenha sentido que houve aí um excesso nessa posição anti-ocidental dele, e quem é o líder do Ocidente, Joe Biden, alguém que é democrata, cujo pai ficou desempregado há anos. O Joe Biden sempre fala sobre isso. A gente se mudou da Pensilvânia para Delaware porque meu pai ficou desempregado. Eu sei o que é a pobreza, e sempre ele faz discursos muito em favor dos trabalhadores. Então, encontraram aí uma química muito boa entre os dois. Dada a resistência de setores ali do petismo aos Estados Unidos e o anti-americanismo, olha que romance interessante. Lorival Santana, querido, obrigada pela apuração, a gente fala já. Mas eu devo lembrar que o Lula ele teve uma boa relação com o George W. Bush. Eu cobri o primeiro encontro deles, então o Lula pessoalmente não tem esse tipo de preconceito. É verdade, é verdade. Obrigada, Lorival.